Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra. Lucas 10, a partir do versículo 25, fala sobre o bom samaritano, né? Onde Jesus fala sobre ele. Eu gostaria de ler o texto e depois explanar algumas coisas com vocês. Vamos lá ler o texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Vai ter que cortar, né? Tá rolando, só você dar a pausa de novo. Não dá pra aproveitar aquele começo? Eu vou ter que falar de novo. Pode de novo. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no canal Liberdade. De novo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no canal Liberdade, onde nós temos a liberdade de expressar o Evangelho sem amarras religiosas, sem rabo preso com ninguém, expressando aquilo que nós achamos ser o Evangelho de Jesus. Eu queria ler com vocês hoje Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, onde Jesus fala do bom samaritano. Eu vou ler o texto, depois a gente dá uma explanação rápida sobre o que Jesus queria falar aqui. Vamos começar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de lado. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Esta parábola ela é bem conhecida, essa história é conhecida no meio evangélico. Eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre ela hoje, em relação a uma estrada e vários caminhos.
o que acontece aqui? Um homem, um certo intérprete da lei, queria pegar Jesus de calça curta, né? Porque eles estavam perseguindo Jesus e eles queriam pegar Jesus em alguma falha que ele viesse interpretar da lei, para ser digno de morte. E esse homem fez uma pergunta para Jesus. Primeiro ele perguntou o que ele tinha que fazer para dar a vida eterna, né? E Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele: olha, muito bem, você faz isso e viverás. Ele, porém, ele querendo justificar, perguntou para Jesus, fez uma nova pergunta: quem é o meu próximo? Já que ele havia respondido que ele tinha que amar o próximo dele. Aí Jesus conta esta parábola, essa história, né? Dizendo que o próximo dele era aquele que havia feito o bem. E dentro, como eu quero falar de uma estrada e vários caminhos, todos nós passamos praticamente pela a mesma estrada todos os dias, que seria a nossa vida, né? A estrada que a gente anda seria a nossa vida. Mas eu, você, o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, passa pela mesma estrada que é essa vida, que é a vida de cada um de nós. Mas dentro dessa estrada ele segue vários caminhos. Eu sigo um caminho, você segue outro, a sua mãe segue outro, seu pai segue outro, a sua mulher segue outro. E queria ver com vocês qual o caminho que cada um seguiu aqui dentro dessa história que Jesus contou para esse intérprete da lei. Veja, havia 5 personagens: o homem que assaltou, o assaltante, vários assaltantes. Havia o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita e o samaritano. Todos em uma mesma estrada, e cada um seguiu um caminho nessa estrada muito interessante. Vamos lá. Nessa estrada, como eu falei, havia o assaltante, que era o ladrão. Havia o assaltado, que foi a vítima, né? O assaltante, ele quase deixou o homem morto. A Bíblia fala que ele estava semi-morto, quase moribundo, entregue às moscas. Tinha o sacerdote. Os assaltantes assaltaram aquele moço, deixaram ele machucado, quase morto. Passou o levita, passou o sacerdote, que era o líder religioso. Depois passou o levita. Quem era o levita? O levita era aquele que trabalhava na casa de Deus. Ele viu o mestre dele passando de largo, ele também passou. E havia também o samaritano, que era o suposto inimigo dos judeus. Veja que Jesus foi no cerne do problema. E dentro disso, eu queria ver com vocês qual o caminho que nós estamos seguindo. Tem o caminho do assaltante, né? Aquele que assalta as pessoas, que maltrata as pessoas. Aí você fala assim: mas eu não sou um assaltante. Não, você não precisa ser um assaltante para assaltar. Você pode assaltar a alma de alguém. Você pode deixar alguém quase morto com as suas palavras. Você pode maltratar um amigo seu. Você pode derrubar a sua esposa numa palavra que você diz. A esposa pode acabar com o marido em algo que ela fala ou em algo que ela faz. Enfim, é um caminho de morte, esse do assaltante. Tem um caminho que é o caminho da vítima, né? Aonde que é o homem que foi assaltado, que ficou quase morto lá. Um homem trabalhador, honesto, que estava saindo para trabalhar. Às vezes, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar. Estava saindo para trabalhar, essa vítima, um homem bom, um homem, como eu já falei, honesto, um homem que leva o seu cotidiano de uma maneira quase como todas as outras pessoas. Tem uma vida comum, uma vida em sociedade, não faz mal para ninguém, mas como nós não estamos imunes a nada, nem você que é servo de Deus, Deus não vai proteger o seu queridinho
de sofrer acidentes, de ficar doente, de sofrer um assalto, de ter o celular roubado, de ter o pneu do carro furado. Se você é servo de Deus, isso pode acontecer com você. Tomara que não aconteça. Não estou lançando maldição na vida de ninguém, mas tomara que não aconteça com você. Mas dentro das probabilidades pode acontecer. Eu sou um servo de Deus, já fui assaltado, o pneu do meu carro já furou quando eu tinha carro, o ônibus já quebrou, enfim, já fiquei doente, várias coisas aconteceram comigo. Esse é o caminho da vítima. Tem o caminho que o sacerdote escolheu. O sacerdote era um líder religioso da época dos fariseus. E por ele ser um sacerdote, ele tinha a obrigação de socorrer aquele homem. Tinha a obrigação de estender a mão para aquele homem. Tinha a obrigação de prestar um serviço àquele homem, fazer o bem. A oportunidade que ele tinha de mostrar o evangelho era ali, naquela hora, naquele momento. Mas o que o sacerdote fez? Atravessou a rua, viu o homem ferido, atravessou a rua, passou de lado e deixou aquele homem lá. E assim como é o sacerdote e é o povo, o levita fez a mesma coisa. Aquele que o sacerdote instruíra, falava, ensinava, imitou o seu mestre. Passou de largo, também não dando a mínima para aquele homem cair. E tinha o bom samaritano, tinha um homem samaritano, que era inimigo dos judeus, que não queria ver judeu pintado de ouro, isso para os judeus. Mas Jesus foi no cerne do problema, dando um tapa na cara da religião. Jesus falou para aquele intérprete da lei que o samaritano, aquele que era jogado de lado pela sociedade judaica, que era posto de escanteio, que era tido como um cão, como um verme, este ajudou um judeu, este socorreu o homem, este deu o que beber, deu o que comer, e ainda falou assim mais para lá na hotelaria, no hotel: olha, se ele gastar algo a mais na volta, eu passo aqui e devolvo, e dou e pago a diferença para o senhor. Cuida dele. Mas antes ele já vinha cuidar do homem, ele passou azeite, passou óleo ungido no homem, sarou as feridas, pôs no seu animal e levou ele pro hotel. E nem o sacerdote, nem o levita fizeram isso. Veja que é uma estrada e vários caminhos tomaram essas pessoas. E dentro disso que foi falado aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para mim. Perguntar para a minha pessoa e perguntar para você que está me assistindo aí. Nessa estrada da vida aí que a gente segue, qual é o caminho que a gente está seguindo? O caminho do assaltante? Você está assaltando muita gente aí pelo caminho, roubando a alma deles, está matando sua mulher, matando seus filhos. Às vezes a gente segue o caminho da vítima, sabia? Com a autocomiseração. Nós ficamos nos fazendo de vítimas toda hora. Para o nosso pai, para o nosso irmão, para o pastor da igreja, para a mulher, para os filhos. A vítima da hora somos nós, lambendo as nossas chagas. Se é esse caminho que você está seguindo, também falo para você se desviar dele. E o caminho que mais o religioso segue é o caminho do sacerdote e o caminho do levita, que são caminhos praticamente parecidos. Veem as pessoas caídas, moribundas, agonizantes, agoniadas, melancólicas, e não fazem nada na estrada, não fazem nada no caminho, passam de largo, atravessa, você vê pessoas necessitadas do seu lado, mas sabe o que você faz? Você vai lá na igreja, em vez de pegar o seu dinheiro, ajudar tal pessoa, você vai lá e dá o dízimo e ainda fala que está adorando a Deus. Não, Deus vai se agradar muito mais de você pegar esse dinheiro e ajudar lá a pessoa que foi assaltada, que está morrendo lá na estrada lá, e ajudar ela. Você tem uma grande oportunidade de viver o evangelho que Jesus falou.
Nós temos essa oportunidade quando vemos alguém necessitado. Jesus nos ensinou isso, que nós tínhamos que amar até o nosso inimigo. E como é que a gente ama o inimigo? Ajudando o inimigo, ajudando o nosso próximo. Às vezes a gente não consegue ajudar nem os da nossa família. E Jesus falou que é pior que o incrédulo, aquele que não ajuda a própria família. O pecado da omissão. Às vezes a gente peca por não fazermos nada. Foi o que fez esse levita, foi o que fez o sacerdote. Desse caminho eu falo para você se desviar. Não vá por esse caminho. O caminho que nós temos que seguir é o caminho do samaritano, é a parábola do bom samaritano, que viu aquele homem lá morrendo, viu aquele homem agonizante, viu aquele homem sangrando, viu aquele homem cego, nu, caído, sem ter como se levantar, e o samaritano passou lá, ajudou um judeu. Da onde se menos se esperava que vinha ajuda, veio do samaritano. E é isso que eu peço para você aqui nesta mensagem, seguir o caminho do samaritano. Tem uma estrada, mas tem vários caminhos. E Jesus nos ensinou que nós temos que seguir o caminho do samaritano. E que eu e você venhamos a seguir este caminho, né? O caminho do bom samaritano. Que Deus abençoe você e que te faça um bom proveito dessa mensagem, vivendo o Evangelho de Cristo. Um abraço. Até a próxima.